lanterna da bruxa. O vilarejo de Varnholt parecia esquecido pelo tempo, escondido entre colinas cobertas por florestas e neblina. Casas de pedra cobertas por musgo formavam ruas estreitas e sinuosas, onde o vento sempre parecia sussurrar segredos antigos. À noite, as luzes dos lampiões públicos tremeluziam com fraqueza, como se temessem iluminar demais, como se o escuro guardasse algo que preferia não ser visto. Isabelle tinha 23 anos e morava na última casa antes da estrada que levava ao bosque. Era uma casa fria, herança da avó, que havia morrido em circunstâncias misteriosas uma década antes. Diziam que a velha fora levada pela lua, uma expressão local que ninguém explicava muito bem, mas que todos repetiam com reverência. Isabelle nunca entendeu o que aquilo significava, até encontrar a lanterna. A descoberta aconteceu numa madrugada de outono. O vento havia soprado forte, derrubando telhas e espalhando folhas pelo quintal. Enquanto recolhia os destroços, Isabelle percebeu algo enterrado junto ao muro coberto de era. Uma pequena lanterna de ferro, antiga, coberta de ferrugem e sujeira. O vidro estava intacto, mas opaco, como se o tempo tivesse gravado nele uma fina película de névoa. Dentro, o pavio seco parecia morto há séculos. Ela a levou para dentro e tentou acendê-la. Nenhum fogo pegava. O metal parecia frio demais, quase vivo, recusando o toque humano. Cansada, Isabelle a deixou sobre a mesa da cozinha e foi dormir. Naquela noite, a lua cheia ergueu-se sobre o vilarejo, como um olho prateado observando cada telhado. E quando a primeira luz lunar atravessou a janela e tocou o ferro da lanterna, o pavio brilhou. Não com fogo, mas com uma luz pálida e trêmula, como se a própria lua respirasse dentro do vidro. No dia seguinte, a vila acordou com a notícia de um desaparecimento. O velho Marek, o padeiro, havia sumido sem deixar rastros. A porta de sua casa estava aberta, o forno ainda quente, o pão queimando. Nenhum sinal de luta, nenhuma pista, apenas ausência. Isabelle não fez a conexão de imediato. A lanterna continuava sobre a mesa, apagada sob a luz do sol. Quando a noite voltou e a lua subiu, ela acendeu novamente, sozinha, sem fósforo, sem chama. Isabelle observou o brilho com fascínio. Havia algo hipnótico naquele fulgor frio. A cada piscada, a luz parecia pulsar em sincronia com o próprio coração dela. Mais uma noite de lua cheia, mais um desaparecimento. Uma mulher foi vista pela última vez atravessando a praça em direção à capela. Nunca chegou lá. No banco de pedra em que costumava sentar-se para rezar, os aldeões encontraram um colar e uma marca escura, como fuligem. Os sussurros começaram. Falam de um antigo feitiço, de uma bruxa que havia sido queimada há séculos nas colinas de Varnholt. Diziam que ela amaldiçoara a vila, jurando que, enquanto houvesse lua cheia, a escuridão reclamaria um habitante. Os mais velhos falavam também de uma lanterna, uma que brilhava apenas sob a lua, acesa com almas em vez de óleo. Isabelle tentou ignorar as lendas, mas o medo começou a infiltrar-se pelas frestas da casa. Sonhava com passos nos corredores, com vozes chamando seu nome, com rostos que se dissolviam em fumaça. Às vezes acordava e encontrava a lanterna em lugares diferentes. No quarto, sobre o peitoril da janela, no chão do corredor. Na terceira lua cheia, desde que a encontrou, Isabelle decidiu trancar a lanterna dentro de um baú. Enrolou-a em panos, amarrou o cadeado e escondeu a chave. Mas quando a meia-noite chegou, o quarto se encheu de luz prateada, vindo de dentro do baú. O metal vibrou, as correntes estalaram e o brilho escapou pelas frestas, espalhando-se pelas paredes como névoa líquida. Na manhã seguinte, uma criança havia desaparecido. O vilarejo mergulhou em pânico. Guardas foram convocados, buscas iniciadas. Os moradores começaram a culpar uns aos outros, depois a si mesmos e por fim ao bosque. Diziam que ele respirava, que algo se movia entre as árvores, chamando nomes durante a madrugada. Isabelle sentia o peso da culpa, mas não sabia o que fazer. A luz da lanterna parecia agora parte dela. Às vezes, em reflexos de espelhos ou janelas, via uma centelha prateada no fundo de seus próprios olhos. Começou a perceber que o tempo ficava estranho durante as noites de lua cheia. O tic-tac do relógio desacelerava, os sons distorciam-se e as sombras ganhavam densidade. Em uma das noites seguintes, sem conseguir dormir, Isabelle pegou a lanterna e saiu de casa. A lua estava alta e branca, e a luz dentro do vidro pulsava com força. Os cães latiam nas colinas, e as janelas se fechavam à medida que ela passava. A luz guiou-a até o bosque. As árvores pareciam mover-se, como se abrissem caminho para ela.
O chão era úmido, coberto de folhas antigas. O vento soprava como um lamento. A lanterna começou a vibrar e Isabelle viu algo entre as raízes. Sombras humanas, translúcidas, movendo-se devagar, como se dançassem sob a terra. Os rostos eram familiares: o padeiro, a mulher da capela, a criança. Todos pálidos, os olhos vazios, as bocas abertas em um silêncio eterno. Quando a luz da lanterna brilhou mais forte, eles se voltaram para ela e desapareceram, sugados para dentro do vidro. A lanterna escureceu. Isabelle caiu de joelhos, o coração disparado, as mãos geladas. Na superfície do vidro, agora limpa e brilhante, via o reflexo do próprio rosto. E atrás dele, algo mais. Uma silhueta feminina vestida com um manto escuro, os cabelos flutuando como fumaça. O sorriso da aparição era antigo, cruel e sereno. Anos haviam se passado desde que o último morador abandonara Varnholt. As janelas das casas estavam cobertas por poeira e teias, e a natureza começava a retomar o que fora seu. As raízes erguiam as pedras das ruas, e a floresta, antes distante, avançava como um mar verde e silencioso. Apenas um som permanecia igual: o leve crepitar metálico da lanterna, que ainda brilhava sozinha no altar da capela. Ninguém sabia quem mantinha a luz acesa. Alguns diziam que era obra dos mortos. Outros acreditavam que a bruxa enfim andava livre. O vilarejo, esquecido nos mapas, tornou-se lenda entre os caçadores e exploradores curiosos. Foi assim que Elias chegou ali. Era um estudioso do folclore europeu, especialista em relíquias e objetos de culto. Havia ouvido os rumores sobre uma lanterna amaldiçoada que acendia sob a lua cheia, e o mistério o atraíra como uma mariposa à chama. Atravessou quilômetros de estrada e encontrou ruínas, silêncio e uma sensação de presença constante. Quando entrou na capela, a luz o recebeu com suavidade, como se o esperasse. O vidro da lanterna brilhava com intensidade serena, e o ar em torno dela vibrava como se respirasse. Elias aproximou-se com cautela. No reflexo do vidro percebeu movimentos, silhuetas contorcidas, como sombras líquidas presas sob a superfície. Ele sentiu frio, mas também sentiu algo familiar. No chão, encontrou um caderno coberto por poeira e manchas de umidade. As páginas estavam frágeis, mas legíveis. Eram anotações de Isabelle, fragmentos de noite sem sono, de visões, de culpa. Em uma das últimas páginas, uma frase destacava-se com tinta escura: "A luz só pode ser extinta sob a mesma lua que a criou." Elias entendeu o que precisava fazer. Esperou a próxima lua cheia. Durante os dias seguintes, preparou-se em silêncio. Fez um círculo de sal ao redor do altar. Acendeu velas. Estudou os símbolos rabiscados nas margens do caderno. Naquela noite, quando a lua subiu e a lanterna brilhou com força sobrenatural, ele estava pronto. O ar dentro da capela tornou-se espesso. O pavio da lanterna tremeluziu e as sombras começaram a se mover dentro do vidro. Rostos humanos surgiam e desapareciam girando como fumaça. Elias sentiu o peso de dezenas de presenças tentando escapar. Ele levantou o caderno e recitou as palavras escritas em sua última página. O vento explodiu em redemoinhos. As velas se apagaram e a luz da lanterna pulsou violentamente. No reflexo do vidro, ele viu a mulher de manto escuro, a bruxa. O olhar dela era vazio, mas algo dentro dele reconheceu a dor. A maldição havia nascido da vingança, mas também da perda. Elias compreendeu. A lanterna era sua prisão e sua punição. Com as mãos trêmulas, ele abriu a tampa de ferro e ergueu o objeto na direção da lua. A luz prateada caiu sobre o vidro, e por um instante tudo ficou em silêncio absoluto. Então, um som profundo, como um suspiro vindo da terra, ecoou pelo vilarejo. A lanterna explodiu em clarão branco, ofuscante, e Elias foi lançado contra o chão. Quando abriu os olhos, o brilho havia desaparecido. No lugar onde a lanterna estivera, havia apenas cinzas. O ar estava frio, mas limpo. As sombras que antes se moviam pelas paredes haviam sumido, e pela primeira vez em décadas, Varnholt estava em completa escuridão. Elias deixou a capela e caminhou até a praça. A lua brilhava acima, silenciosa e distante. O vento carregava um perfume suave de flores, algo que não existia ali havia muito tempo. Nos dias que se seguiram, a vila permaneceu calma. Nenhuma luz acendeu sozinha. Nenhum desaparecimento foi relatado. Aos poucos, as árvores cessaram seus sussurros, e o bosque pareceu adormecer. Elias escreveu um último registro antes de partir. A lanterna se apagou, mas o brilho dela permanece dentro de mim. Às vezes, sinto pulsar sob a pele, como se algo ainda esperasse pela próxima lua.
Ele fechou o caderno, colocou-o dentro da mochila e deixou Varnholt para trás. Quando a noite caiu, uma única centelha brilhou no chão da capela, entre as cinzas frias. Um pequeno fragmento de vidro refletiu a lua e por um instante pareceu piscar, como se um olho se abrisse e fechasse devagar. E então, tudo voltou à escuridão. O ciclo havia terminado. Mas algo em algum lugar ainda observava.